Mais de 12 milhões de pessoas somente na América. Esse é o surpreendente número de adultos que acreditam na existência dos homens-lagarto. Sim, você ouviu certo. Homens-lagarto, os seres reptilianos inteligentes supostamente vivendo entre nós, magistralmente disfarçados de humanos, executando seus planos sinistros. Essa intrigante teoria da conspiração teceu-se no tecido da sociedade, atraindo um número surpreendente de crentes. É uma teoria que está entrelaçada com a noção dos Illuminati, a sociedade secreta supostamente manipulando os governos mundiais. É uma história de engano, controle e seres de outros mundos que conseguiu cativar uma fração significativa da população. 12 milhões de pessoas, cada uma com suas próprias razões, suas próprias histórias, suas próprias convicções unidas pela crença nesses evasivos homens-lagarto. Intrigante, não é? Mas de onde surgiu essa teoria? Nossa história começa não na realidade, mas no reino da ficção. Sim, meus amigos, as raízes da teoria da conspiração dos homens-lagarto podem ser rastreadas até o mundo imaginativo da literatura. Tudo começou com Robert E. Howard, um nome que você pode reconhecer como o criador de Conan, o Bárbaro. Mas Howard não parou em guerreiros esculpidos e alta fantasia. Ele conjurou uma nova espécie em suas histórias, Homem-Serpente. Essas criaturas eram inteligentes, astutas e, mais importante, eram mestres do disfarce. Eles se escondiam entre nós, suas características serpentinas veladas atrás da fachada de rostos humanos. Então, veio H.P. Lovecraft, um nome sinônimo de horror cósmico e entidades antigas, insondáveis. Lovecraft pegou os Homens-Serpente de Howard e expandiu sobre eles, introduzindo o conceito de seres reptilianos antigos. Essas criaturas não eram meros homens com escamas de serpentes. Oh, não! Eram entidades primordiais, vindas dos cantos escuros do universo. Sua existência precedendo a humanidade em si, esses seres tinham um único e arrepiante objetivo: infiltrar e controlar a sociedade humana por dentro. Eram os marionetistas, puxando as cordas das sombras, seus olhos reptilianos brilhando com inteligência fria e calculista. As histórias de Howard e Lovecraft eram apenas isso. Histórias, mas elas plantaram a semente para uma teoria da conspiração que cresceria ao longo das décadas, ramificando-se e entrelaçando-se com outras teorias, como os infames Illuminati. Os Homens-Serpente tornaram-se Homens-Lagarto, tornaram-se reptilianos. Suas origens ficcionais desaparecendo no fundo, enquanto as linhas entre realidade e ficção se confundiam. No final, o que começou como um conceito intrigante em uma revista de ficção barata, evoluiu para uma teoria da conspiração global. Uma que sugere que esses antigos seres reptilianos inteligentes estão vivendo entre nós, controlando nosso mundo das sombras. Então, a semente foi plantada, mas ainda estava para brotar. Pouco se sabia como essa semente cresceria, estendendo seus tentáculos para o reino da realidade, florescendo em uma teoria que continua a cativar milhões ao redor do mundo. Entre o incidente de Roswell, de 1947. Esse foi um momento crucial que jogou combustível no fogo das teorias e conspirações extraterrestres. Algo misterioso caiu no deserto do Novo México, e o envolvimento imediato do governo do ZEUA e suposta ocultação desencadearam um incêndio de especulações. A explicação oficial: um balão meteorológico, mas muitos acreditaram ser os destroços de um disco voador, uma nave espacial de outro mundo. Esse incidente deu origem a uma nova era de avistamentos de OVNIs e supostos sequestros. E entre essas histórias, havia uma que se destacava, marcando um marco significativo na evolução da teoria dos homens-lagarto. Avançamos para 67 e nos encontramos em Ashland, Nebraska, com Herbert Schirmer, um jovem policial. Ele relatou um encontro do terceiro tipo, alegando ter sido levado a bordo de uma nave alienígena por seres que se pareciam, adivinhou, répteis. De acordo com Schirmer, esses alienígenas reptilianos vinham de um lugar que eles se referiam como seu planeta natal. Eram supostamente humanoides em forma, com pele como a de um lagarto e um olhar frio e assustador. A história de Schirmer foi recebida com ceticismo, mas também atraiu a atenção de entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração. Aqui estava um relato em primeira mão de um encontro com o que poderiam ser os evasivos Homens-Lagarto. Era essa a prova de sua existência? Ou simplesmente outra história tecida a partir do tecido da imaginação humana? O impacto do incidente de Roswell e do suposto sequestro de Schirmer foi profundo. Esses eventos alimentaram a crescente crença na vida extraterrestre e conspirações de encobrimentos governamentais. Eles forneceram um elo vital entre os fictícios Homens-Lagarto e a possibilidade, por mais remota que fosse, de sua existência em nossa realidade. E assim, a semente dessa teoria da conspiração, plantada por contos de mundos fantásticos serpentinos, começou a brotar no solo fértil da realidade. As histórias de Howard e Lovecraft, uma vez confinadas ao reino da ficção, estão agora sendo consideradas como potenciais verdades por alguns. A ficção encontrou seu caminho para a realidade, mas estava prestes a ir ainda mais longe.
David Icke, um ex-futebolista e apresentador britânico, conquistou o mundo. Esse ex-atleta e personalidade da mídia, transformado em teórico da conspiração, foi o homem que popularizou a teoria dos homens lagarto. Em seu livro, O Maior Segredo, Icke fez afirmações que eram, bem, fora deste mundo, para dizer o mínimo. Icke propôs que os homens lagarto, ou reptilianos, como ele frequentemente os chamava, não eram deste planeta. Não, esses seres vinham de um distante sistema estelar. Mas o que eles estavam fazendo aqui, você pode perguntar? Bem, segundo Icke, eles são os mestres marionetistas, manipulando os bastidores. Isso não é apenas um jogo de política global, é uma performance interestelar de poder e controle. Esses homens lagarto, segundo Icke, dominaram a arte do disfarce. Eles caminham entre nós como híbridos humanos reptilianos, indetectáveis aos olhos não treinados. Esses híbridos, ele afirma, são os que ocupam posições de poder em nossa sociedade, manipulando eventos mundiais para atender seus planos sinistros. Mas por que eles fariam isso? Ele tinha uma resposta para isso também. Esses seres se alimentam de medo e energia negativa. Mantendo o mundo em um estado constante de caos e medo, eles garantem um banquete interminável para si mesmos. Eles têm o mundo em um fio, puxando-o na direção que desejam. As afirmações de Icke foram recebidas com uma mistura de incredulidade, zombaria e, estranhamente, aceitação. Teorias, por mais bizarras que parecessem, ressoaram com um número de pessoas. Era como se Icke tivesse aberto uma porta para um mundo que estava escondido à vista de todos. Um mundo muito mais complexo e aterrorizante do que qualquer um poderia ter imaginado. Em essência, o maior segredo foi a faísca que acendeu a teoria dos homens lagarto. Mas foi a fascinação do público, seu medo e seu desejo por respostas que a transformaram em um incêndio descontrolado. Icke jogou gasolina no fogo crescente da teoria dos homens lagarto. Hoje, a teoria dos homens lagarto tem um número surpreendentemente grande de seguidores. É uma narrativa cativante que capturou a imaginação de milhões. Mas o que os crentes veem nessa história de senhores reptilianos? É um fascinante coquetel de traços físicos e fatores psicológicos que mantém a chama dessa teoria da conspiração acesa. Os crentes frequentemente apontam para um conjunto de características que associam a esses supostos homens lagarto. Estes incluem pressão sanguínea anormalmente baixa, visão e audição excepcionais, cabelo ruivo e cicatrizes inexplicáveis. Alguns até afirmam que essas criaturas podem mudar de forma, permitindo que se misturem perfeitamente à sociedade humana. É um pensamento arrepiante, não é? Que a pessoa ao seu lado possa ser um ser reptiliano disfarçado? Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Quais mecanismos psicológicos podem estar alimentando essa crença? Psicólogos sugerem que teorias da conspiração, como a teoria dos homens lagarto, oferecem um senso de controle em um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível. Essas teorias oferecem uma narrativa onde tudo acontece por um motivo, onde há uma mão oculta guiando os eventos, um mestre marionete puxando as cordas. É um pensamento confortante, de certa forma, acreditar que há um grande projeto por trás do caos do mundo. Além disso, essas teorias podem proporcionar um senso de comunidade e pertencimento. Os crentes podem encontrar consolo e camaradagem entre aqueles que compartilham suas visões, criando um senso de identidade e unidade. Afinal, é um instinto humano buscar conexão e validação dos outros. Por fim, há o fascínio do conhecimento secreto, o atrativo de ser um dos poucos que conhecem a verdade. Isso pode ser um poderoso motivador, um atrativo tentador que atrai as pessoas para o círculo das teorias da conspiração. Apesar da falta de evidências concretas e críticas generalizadas, a teoria dos homens lagarto persiste. É um testemunho do poder da narrativa, do fascínio pelo mistério e da necessidade humana de dar sentido ao mundo. E serve como um lembrete marcante de como a ficção pode se entrelaçar com a realidade, gerando mitos modernos que continuam a cativar o público. A teoria dos homens lagarto é um testemunho do poder das ideias. De fato, é uma narrativa cativante que conseguiu tecer fios da ficção, eventos do mundo real e psicologia humana para criar uma tapeçaria de intriga e mistério. Essa história começou com as sementes da ficção plantadas por autores como Robert E. Howard e H.P. Lovecraft, posteriormente germinando no terreno fértil do incidente de Roswell e o relato de abdução de Herbert Schirmer. A teoria se enraizou e floresceu graças aos esforços de David Icke, cujas afirmações sobre esses senhores reptilianos de um distante sistema estelar cativaram milhões. Estima-se que 4% dos adultos americanos, isso é mais de 12 milhões de indivíduos, acreditam nessa teoria. Psicólogos sugerem que teorias da conspiração, como essa, oferecem um vislumbre de controle sobre o imprevisível, um pensamento confortante em um mundo caótico. Acredite ou não, a história dos homens lagartos serve como uma exploração fascinante na busca da mente humana por compreensão em um mundo aparentemente caótico.